papel. Se acontecer de marido filhos e eu, o que pode acontecer? Olha, a respeito dos seus filhos, não há o que se preocupar. Até porque a paternidade deles já deve estar atestada na certidão de nascimento. Ok. Agora, quanto a você, certamente você vive em uma união estável, já que não tem um casamento ali no papel, né, feito em cartório, registrado certinho, mas mora com seu marido e é a esposa dele, de fato, a companheira. Embora a nossa Constituição Federal tenha equiparado, tá, igualado a união estável, que é essa forma que você vive, com o casamento registrado ali em cartório, há diferença sim, tá? Eu, enquanto advogada que atuo nessa área, posso atestar para vocês que há diferença, ainda mais para questões previdenciárias, que é justamente isso que você me perguntou, tá? Porque se chegar a acontecer isso com o seu marido, enquanto vocês não têm um casamento registrado em cartório, e muito menos uma união estável reconhecida em cartório por escritura pública, primeiro de tudo, você não vai ter o status de viúva. Segundo, para conseguir ali alguma pensão, algum benefício previdenciário, tá? Algo do INSS, você vai ter que comprovar primeiramente que você vivia com ele, você tinha uma união estável, e pense, se não seria tão mais fácil juntar apenas a certidão de casamento. Não que seja difícil comprovar uma união estável, tá? Conseguir o reconhecimento de uma união estável, mas é mais trabalhoso. Para que optar pelo mais trabalhoso, pelo caminho mais longo, se existe o mais fácil, o mais rápido? Então é por isso que hoje, gente, sinceramente, tem um conservadorismo, tá? Nada religioso, questão jurídica mesmo. Eu, enquanto pessoa, é o que eu faria, tá? E enquanto profissional, é o que eu oriento. Casem-se no papel ou registrem a união estável. Isso vai te poupar de muitos problemas jurídicos, tá? Para a questão previdenciária e até se acontecer um divórcio, tá? Se acontecer uma separação, porque caso um dia vocês optem pela separação, vai ter que fazer primeiramente o reconhecimento da união estável, isso por acordo, ou você tentando comprovar na justiça, para só depois você conseguir a dissolução da união estável, tá? E realmente se separar. Olha, gente, o que eu pego de processo hoje em dia, para fazer o reconhecimento da união estável e, consequentemente, já no mesmo ato, a dissolução com a partilha de bens, e há, olha só, uma briga, na verdade a maior disputa é sobre o início, a data inicial. E sabem por quê? Regime de bens em uma união estável. Se vocês não têm reconhecido em cartório, tá? E se nunca escolheram regime de bens, nada, obrigatoriamente vocês estão convivendo com o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que vem a título oneroso, tanto para você quanto para ele, é de vocês dois, pertence a vocês dois e vai ser dividido em caso de uma separação, em caso de uma dissolução de união estável. E aí que o ex-casal entra em conflito, tá? Porque para não dividir um determinado bem, um alega que quando comprou aquele bem, ainda não tinha união estável, ainda não moravam juntos, ainda não era uma família como um casamento. Mas a outra parte alega que já moravam sim e que compraram juntos. Então, reparem aí a confusão que está em não ter união estável não reconhecida em cartório. Já é totalmente diferente quando eu pego casos em que a união estável reconhecida em cartório tem a data inicial e a data final, em que aquele relacionamento acabou e fica até mais fácil de fazer a partilha de bens. E voltando ali para o caso do seu marido, não é só a questão previdenciária que pode dar trabalho, tá? Mas no regime da comunhão parcial de bens, que é o aplicado em casos de união estável não reconhecida em cartório, há também a questão sucessória, tá? Porque há diferença desse regime de bens entre mereira, ou seja, a viúva que recebe metade dos bens, e herdeira, aquela que vai concorrer com os filhos pela herança, tá? Então, nesse regime de bens, tudo que ele tiver antes de morar com você, antes de ser seu marido, todos esses bens vão ser herdados por você e pelos filhos, tudo dividido na proporção correta. Agora, tudo que ele tiver construído nesse período, aí você tem direito à metade. Repare como é que dá diferença assim?